Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para o estudo de obras póstumas de Allan Kardec, como disse o Renaud. E nós, semana passada, terminamos o preâmbulo de Allan Kardec e agora iniciaremos esse novo ponto, que é princípios fundamentais da doutrina espírita reconhecidos como verdades inconcussas. Vocês estão na Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade. Também podem acompanhar pelo site radioriodejaneiro.digital. E depois o programa fica no site, lá em programação, aí você abre programas, tem lá todos os programas do Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com 2 blocos de 25, cada bloco estudando uma determinada obra de Allan Kardec. Nós então ficamos aqui na quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 21 horas, com reprises às quintas, às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã. Então vamos ao estudo, a leitura aqui do ponto que Kardec coloca para nós. Aliás, esse início tem uma explicação por conta da desencarnação de Kardec. Vamos ler o texto, que é escrito provavelmente por Ley-Marie, e a gente vai compreender melhor. Bom, princípios fundamentais da doutrina espírita reconhecidos como verdades inconcussas. Para começar, nós precisamos entender o que é essa palavra, o que significa essa palavra inconcussa ou inconcusso, enfim. O que significa? Inconcusso é inabalável, incorruptível, austero, imaculado, algo que não se abala. Então, são as verdades inabaláveis. Você pode querer destruir essa verdade, essa colocação, mas você não vai conseguir, porque é inabalável, está apoiado em fatos, apoiada na razão, apoiado na lógica. Vamos então ao texto. A morte corpórea de Allan Kardec interrompeu as obras póstumas desse eminente espírito. Este volume termina com um ponto de interrogação, e muitos leitores desejariam vê-lo respondido logicamente, como o sabia fazer o douto professor em matéria de espiritismo. Sem dúvida, assim deveria ser. No Congresso Espírita e Espiritualista Internacional de 1890, declararam seus membros que desde 1869 estudos perseverantes haviam revelado coisas novas e que, segundo o ensinamento preconizado por Allan Kardec, alguns dos princípios do Espiritismo, sobre os quais o mestre baseava seu ensino, tinham de ser revistos e postos de acordo com os progressos da ciência em geral nos últimos 20 anos. Essa corrente de ideias, comum aos membros daquele congresso, vindos de todas as partes da Terra, provou que um volume novo precisava ser elaborado para conjugar o ensino de Allan Kardec com o que nos proporciona constantemente a pesquisa da verdade. Essa será a obra da Comissão de Propaganda. Muito contamos com os bons conselhos dos irmãos que no Congresso demonstraram a sua competência acerca das mais altas questões filosóficas para auxiliarem a comissão nessa elaboração de um trabalho coletivo e incessantemente progressivo. Esse volume terá, por sua vez, que ser revisto quando um novo congresso assim o decidir. A ciência, disse Allan Kardec,
tem por finalidade constituir a verdadeira gênese, segundo as leis da natureza. As descobertas da ciência, longe de rebaixá-lo, glorificam a Deus. Elas somente destroem o que os homens construíram sobre as ideias falsas que hão feito de Deus. O Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, e exatamente escrito esse texto inicial por Ley-Marie. Nós, então, precisamos entender bem, nesse final aqui do livro, o que foi, então, que o nosso Kardec teria escrito e que deveria ser reformulado. Até hoje não surgiu nenhuma obra que demonstrasse que a codificação espírita, a codificação kardeciana, está em erro. Esse volume que é citado por Ley-Marie, eu, pelo menos, desconheço. Se os irmãos conhecerem alguma coisa dessa passagem, se tiverem esse citado volume, essa citada obra à mão, por favor, nos encaminhem uma mensagem pelo WhatsApp 21 98486 7633 98486 7633. Nós, então, teremos o maior prazer em analisar essa obra para que nós possamos juntos compreender se tinha realmente erro ou se não tinha erro nessa passagem toda, nesses textos todos de Allan Kardec. Então, nós deixamos aqui o nosso apelo para que os irmãos possam nos ajudar e vamos trazer aqui o finalzinho do livro. O livro Obras Póstumas termina agora e nós vamos, claro, vamos retornar ao início do livro para que nós possamos estudar juntos e compreender certas passagens que na primeira vez que estudamos juntos não compreendemos corretamente. Mas vamos lá ao apêndice. A 15ª edição de Obras Póstumas da FEB em 1975. Entre os extratos em extenso no livro das previsões concernentes ao Espiritismo, manuscrito composto com especial cuidado por Allan Kardec e do qual nenhum capítulo for ainda publicado, incluídos em Obras Póstumas, coletânea de escritos do codificador da doutrina dos espíritos, elaborada e editada em Paris no ano de 1890 por Ley-Marie, não figura o documento de 20 de outubro de 1863, estampado em Reformador de 1975, páginas 219 e 220. O mestre Allan Kardec, se houvesse decidido inseri-lo no livro das previsões concernentes ao Espiritismo, tê-lo-ia, por certo, localizado logo após a observação à nota de 14 de setembro de 1863, colocada em seguimento às perguntas e respostas subordinadas à epígrafe Imitação do Evangelho. Pierre Gaëtan Ley-Marie, por sua vez, na dupla qualidade de organizador e editor da mencionada coletânea, cremos, não deixaria de juntá-lo às obras póstumas em vinculação direta com o tema aludido, caso houvera dele tomado conhecimento antes de 1890, hipótese esta altamente improvável. Mas a forma adequada de anexar a obras póstumas, depois de tanto tempo, aquele documento, é a que ora adotamos através de apêndice ao livro, com nota remissiva no lugar próprio. Ou seja, o que a FEB fez? Viu que
não tinha sido colocado em obras póstumas no original francês por Le Marie, aquele trecho que ele está dizendo ali no finalzinho do livro, que é exatamente das verdades inconcussas. Então a FEB consegue, de alguma forma, encontrar o que era para ser colocado em obras póstumas e coloca ali como apêndice, ou seja, algo que não fazia parte antes e agora faz parte através do trabalho que a FEB teve. Então, vamos a esse apêndice. Um caso de segunda vista, página inédita de Allan Kardec. Tem uma observação, nota da direção da FEB. No curso da pesquisa que vimos realizando a respeito de Allan Kardec, reunindo dados para uma série de artigos que começamos a publicar em 1974 no Reformador, deparou-se-nos a página ora transcrita estampada na Revista Espírita, de 1º de novembro de 1904, até então inédita. Sugerimos aos nossos leitores o exame a propósito do assunto de que se ocupava o codificador em Ségor, imitação do Evangelho. Posteriormente, como conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. De obras póstumas, as quais contém considerações dos espíritos e de Allan Kardec sobre o aspecto religioso do Espiritismo, a influência do novo livro na opinião pública e a reação clerical, que daí em diante seria severíssima. O mestre, segundo lhe diziam do alto, teria de brevemente apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Na página 309, por exemplo, Kardec analisa uma comunicação que lhe fora dirigida de Paris, versando sobre a mesma matéria. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Então, essa é a nota da FEB, explicando essa questão, e nós vamos, então, dar seguimento ao texto. Imitação do Evangelho. Fenômenos de clara evidência. Paris, 20 de outubro de 1863. A senhorita V, natural de Lyon, é dotada de uma notável segunda vista, conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que esteja sonambulizada, como também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me na rua Saint-Anne, tendo encontrado minha esposa, vez que desde meu retorno de Saint-Adresse me havia eu retirado para Ségor, a fim de, com mais tranquilidade, trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Nosso encontro foi impossível, em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. Mas, durante a conversa com minha esposa, diz-lhe esta: uma vez que não podereis avistar-vos com o meu marido, o que ele muito lamentará, não podereis transportar-vos em espírito até onde se encontra e vê-lo? Por um instante recolheu-se a senhorita e disse: sim, vejo-o. Acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Oh, e como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda a parte, árvores e flores. Tudo respira a calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências.
Pergunta: acaso percebeis a natureza do trabalho de que meu marido se ocupa? Resposta: um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio: Evangelho. Observação: com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os Evangelhos, e cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. A senhorita V não poderia conhecê-lo quanto à minha esposa, ignorava ela se, naquele momento, me ocupava disso ou de outro qualquer assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. A peça onde me instalara está provida de exatamente 3 janelas, o que não é comum, e de todos os lados confina com jardins. Minha esposa ignorava estivesse eu nesse cômodo, que é o salão. Poderia, com muito maior probabilidade, supor-me no escritório. Todas as circunstâncias comungam na prova de que, em realidade, a senhorita V, a tudo V é somente a primeira letra do nome dela, né? A tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Tal fato constitui-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensavam e a minhas atividades. Allan Kardec. Coisa extraordinária essa dupla vista da senhorita V, não é? E nós temos essa passagem, como disse, na Revista Espírita. Kardec ele faz esse comentário porque é algo absurdamente interessante. Não é porque ela simplesmente descreve tudo, mas é por conta de tudo aquilo que nós já vimos estudando e a importância grande desse livro. Não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente o 3º livro dos 5, ou seja, está no centro dos 5 livros. Ah, João, isso é detalhe. Não é detalhe. Tudo, meus irmãos, que acontece, principalmente pelos espíritos superiores, as obras desses espíritos superiores, e a gente está falando de espíritos de alto nível, né? Altíssima evolução. E aqui, olha só o que a vidente fala. Está cercado, narrando o que estava acontecendo lá com Kardec em Ségur. Está cercado. Ségur é uma região lá da França, onde Kardec se retirou. Ele foi para essa localidade, essa casa, que era uma casa muito tranquila, e ele ficava lá para poder fazer a obra, porque ele não estava conseguindo fazer a obra em Paris, na casa dele. Então ele se isolou para poder fazer a obra. Está cercado, diz a vidente, por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles especialmente parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Nós sabemos, até através dos estudos que fizemos aqui do livro Obras Póstumas, que estamos encerrando hoje. A partir de semana que vem nós retomamos, vamos reiniciar, como já disse, o estudo de Obras Póstumas, mas nós estamos terminando hoje o estudo do livro de Obras Póstumas, e mostrando para nós, quando ele fala a minha primeira iniciação no Espiritismo, mostrando para nós que existe um espírito que foi o coordenador de tudo, um espírito que estava no centro de todas as ações,
E ela aqui, essa vidente, está mostrando que esse espírito estava presente na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Claro, por quê? Porque ele foi o autor do primeiro Evangelho. Ele é o próprio Jesus, ou seja, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade e Jesus são o mesmo Espírito. Vocês, se não acreditam, podem pegar lá, por exemplo, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante. O capítulo 6 é o Cristo Consolador. O Cristo Consolador. E nós temos, em vários capítulos, temos as instruções dos Espíritos. E aparecem vários Espíritos dando as instruções. Dentre eles, o Espírito de verdade. Só que no capítulo O Cristo Consolador tem apenas mensagens do Espírito de verdade. Qual o motivo disso? Isso são as dicas que a espiritualidade superior, que Jesus e os bons espíritos e o próprio Kardec vêm nos dando a respeito da identidade desse espírito. Além do mais, o item 5, a primeira mensagem que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 6, é aquela mensagem que termina: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Esse espírito que assina como Espírito de verdade, lá no livro dos médiuns, o segundo livro, capítulo 31, na dissertação número 9, assina a mesma mensagem. Podem olhar. O livro dos médiuns, capítulo 31, item 9. É a mesma mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Venho eu, como outrora, aos filhos transviados de Israel. Ora, quem veio como outrora, como no passado, aos filhos transviados de Israel? Dissipar as trevas. E ele, no final desse primeiro parágrafo, ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É muito, muito, muito importante que nós estudemos e tentemos compreender que a doutrina espírita é a doutrina ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Por isso que a questão 625 de O Livro dos Espíritos traz que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Jesus está à frente da doutrina espírita, meus irmãos. Então, aquela pessoa que quiser dizer que o Espiritismo não é obra de Jesus, é só estudar. Precisa estudar. Precisa estudar, e muito. Porque nós estamos herdando muitos ensinamentos de irmãos espíritas que se dedicaram a realmente estudar a fundo essa doutrina e mostrar para nós onde estão os pontos fundamentais da doutrina dos espíritos. Bom, meus irmãos, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, encerrando o estudo do livro Obras Póstumas. Como disse, semana que vem nós vamos iniciar novamente o estudo do livro Obras Póstumas. Espero que com mais clareza, com mais transparência, e que todos vocês possam ter uma ótima noite. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec.
Olá, muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez em continuidade ao programa Luz na Penumbra para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 15. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E demos início ontem ao estudo dos 3 primeiros itens, principalmente a piedade filial, que é o subtítulo do item 3 e do item 4. Nós estudamos o item 3 e hoje vamos continuar ainda na piedade filial, estudando o item 4, no qual Kardec nos diz o seguinte: Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? Boa pergunta de Allan Kardec. Por que no decálogo mosaico, Moisés está dizendo que Deus vai nos dar a terra, o Senhor Deus nos dará a terra? Por que não vai nos dar o céu? A pergunta é muito interessante, pertinente. A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, as quais suprimidas na moderna fórmula do decálogo, que lhe alteram o sentido. Para compreendermos aquela expressão, é preciso que nos reportemos à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Na sua visão, não se estendia além da vida corpórea. Tinham, pois, que ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam, razão pela qual Deus lhes fala numa linguagem que estava mais ao alcance deles, tal como se dirigisse a crianças, propondo-lhes em perspectiva o que se pode satisfazer. Acham-se eles ainda no deserto? A terra que Deus lhes dará é a terra prometida, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. E Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem seus mandamentos. Então é interessante, quando a gente vai analisar algum trecho da Bíblia, seja do Velho Testamento ou do Novo Testamento, nós temos que pôr em perspectiva o contexto, ou seja, a época em que aquilo foi escrito ou pronunciado, o local em que foi dito alguma coisa, a quem eram dirigidas as palavras, qual a ideia que a pessoa que pronunciou as palavras tinha na mente, o que ela queria passar. Porque não adianta a gente ler e tentar interpretar o pé da letra, ainda mais com os sentidos de hoje. Nós vivemos em outra perspectiva. É um outro lugar, outra época, outras pessoas com muito mais instrução literária, escolar, com muito menos agressivas e violentas que aquela época, muito menos sofrimentos do que os povos daquela época. Então, quando algum profeta ou alguém fala alguma coisa, diz um mandamento, cita algo em algum versículo, nós não podemos aceitar aquilo de pronto sem antes visualizar o contexto da situação. É o que Kardec está falando aqui. Ora, possivelmente hoje, com o nosso entendimento que nós temos a respeito de Deus, e principalmente que temos em relação à vida futura, nós espíritas que sabemos que aqui a nossa vida encarnada é um episódio, que a história completa tem que ser levada em conta a vida futura, a vida espiritual, as próximas existências. Então, se fosse hoje, o decálogo, Deus não nos prometeria a terra que ele vai nos dar, a terra aqui, o chão que ele vai nos dar. Porque nós nos achamos, bom, não adianta o chão, o que eu estou preocupado é com a minha vida futura. Que eu sei que a minha vida futura, na espiritualidade, na imortalidade, é muito mais importante que a atual. Mas naquela época eles não tinham esta noção. Os hebreus estavam saindo do cativeiro de 400 anos no Egito
estavam se dirigindo, guiados por Moisés, que trouxe o decálogo, para levá-los até a terra prometida. Então, Moisés está dizendo para eles o quê? Se vocês seguirem estes mandamentos, honrar a vosso pai e honrar a vossa mãe, isso aqui, Deus pede que honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Deus está dizendo, honrem seus pais e suas mães, para que vocês possam viver longamente na terra que eu vou dar. Qual é a terra que eles imaginavam? Na espiritualidade? Eles não tinham noção nenhuma disso, gente. Então a terra é a terra prometida, que estava há 400 anos esperando. Então, eles dizem assim, bom, se eu honrar meu pai e minha mãe, Deus já me dá a terra para eu viver longo tempo na terra prometida, que era o maior anseio deles. Então, naquela época, Moisés não está se dirigindo a nós hoje, muito menos a espíritas. Está se dirigindo àquele povo hebreu que estava saindo do cativeiro de 400 anos, estavam no deserto, rodando lá, dizem, 40 anos, em direção à terra prometida. E estavam aprontando uma série de situações lá devido à demora. Já estavam desacreditando de Moisés, então Moisés foi ao Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei com 10 mandamentos. E neste, Deus promete, ó, se cumprir, vão receber a terra. Então Deus está dizendo, ó, tudo bem, gente, ó, fiquem calmos, honrem os seus pais, que vocês vão receber a terra que eu vou dar, e vão ficar lá muito tempo. Mas ele está servindo aquela terra mesmo, lá na a terra de Canaã, como eles chamam, lá onde hoje está o Estado de Israel. É isso que ele está dizendo aqui. Então Deus está, não, honra, porque eu vou lhes dar o céu. Eles estão preocupados com a vida ali deles, ali. Eles não estão sabendo a história de céu, de encarnação, reencarnação. Para eles não fazia parte do contexto deles. Então nós temos que entender desta forma. Por isso que Deus está prometendo terra para eles. A explicação de Kardec, no meu ponto de vista, é extremamente lógica para nós, para entendermos isso. E isso que eu estou falando, essa interpretação, nós temos que ter como válidas para qualquer interpretação de qualquer texto da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento e seus livros. Os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e de outros apóstolos. Porque há muita interpretação complicada porque as pessoas não estão pondo aquilo no contexto. Muitas vezes Jesus está se dirigindo a uma coisa que só faz sentido para o povo hebreu, o povo judeu. Não faz sentido para nós, hoje, cristãos, que nós somos ocidentais. Somos aqui do oeste do planeta, digamos assim. Então, para nós, temos uma influência grega impressionante, a influência latina impressionante, a influência de outros povos bárbaros lá do norte da Europa. Nós temos outro contexto de vida. Nós não somos aquele povo do Oriente Médio, principalmente, aquele povo do deserto, nômade, beduíno, que até hoje existe. Por isso que muitas vezes a gente não entende o pensamento dos muçulmanos, dos árabes em geral, dos judeus, porque eles têm um outro modo de ver. Assim como muitas vezes nós entendemos como os chineses, japoneses, coreanos pensam. Eles, por exemplo, os chineses, os japoneses e coreanos principalmente, têm um respeito enorme pelos pais. Não são cristãos, não são judeus, ou seja, não seguem nem o Cristo, nem a Moisés, mas eles têm isso deles. Esse tratamento honroso com os pais. Os japoneses são assim, os coreanos, os chineses também. Então, são civilizações diferentes. Talvez, se houvesse um Moisés lá e fosse trazer um decálogo, talvez ele não fizesse ênfase nessa de honrar o pai e a mãe. Já naquela época, os hebreus talvez, não tenho dados para isso, mas não cuidassem bem dos seus velhos. Eles possivelmente. Assim como modernamente hoje, a nossa sociedade está fazendo aqui, hoje no Ocidente, com os mais velhos. Os está abandonando aí a cada um por si. E talvez naquela época, naquela confusão de atravessar o deserto do Sinai e ir lá para a Terra Prometida, eles estivessem negligenciando
os deveres com os pais. Até porque quando estavam no Egito era tudo escravo lá. Os egípcios iam tratar todos eles mal, igualmente. Então não cultivaram esse carinho pelos pais, talvez, não sei. Então porque Moisés teve que chamar atenção para isso, criar esse mandamento. E talvez nós hoje aqui estamos precisando ouvir isso. Os nossos irmãos lá do Extremo Oriente, Coreia, Japão, China e outros países daquela região, lá o povo trata os mais velhos em geral e os pais então de uma maneira espetacular. Respeitam-se muito os anciãos lá naquela região. A gente se admira disso, vê, puxa, mas é assim. Aqui países que não é bem assim. Eu tenho uma filha que ela está morando nos Estados Unidos e está se mudando agora. Ela mora na Espanha. E o marido dela, o meu genro, que é argentino, ele está lá morando há um ano e meio nos Estados Unidos. Ele está saindo de lá para ir para a Espanha ou para a Itália, acabou indo para a Espanha, porque ele falou, eu estou preocupado com o meu futuro e da minha mulher, no caso da minha filha, porque eu vejo aqui o tratamento que os pais, os mais velhos, recebem dos filhos aqui. É total negligência, esquecem que os pais, mães existem, saem de casa para trabalhar, vivem em outra cidade, vão viver a vida deles, mesmo solteiro, casado, não importa, e abandonam os pais. Olha lá, manda um cartãozinho de Natal, um telefonema no aniversário. Esquece. Ele falou, eu sou argentino, sou latino, lá não é bem assim como não é no Brasil. Então eu vou falar para a Espanha ou para a Itália, porque lá ainda se tratam os mais velhos de uma maneira como eu acho que deve ser tratado. Ele está mudando saindo dos Estados Unidos para ir para lá, para a Europa, morar lá, por causa disso. Porque ele que falou, eu quero ensinar meus filhos como tem que se tratar. E aqui eu posso ensinar em casa e eles vão aprender diferente lá fora. Quando forem para a universidade aqui, vão aprender a negligenciar. E eu não quero. Ele falou, eu não quero ser negligenciado. Então eu vou ensinar meus filhos. Se amanhã eles me negligenciarem, não vai ser porque eu não ensinei. E ele é um bom, meu genro, ele mesmo morando nos Estados Unidos, ele tem pai e mãe na Argentina, ele cuida deles, vai lá, assiste no que tem que ser assistido. Ele não os deixa, quando morava na Argentina, cuidava deles e não tem mais condição de ficar lá, questão de trabalho. A situação, você sabe, na Argentina não é das melhores. Ele conseguiu esse emprego nos Estados Unidos, está sendo transferido para a Espanha, porque na Argentina não tem condições. Mas ele não abandonou os pais, não. Não abandonou. Ele continua observando, manda recursos, ele está fazendo a parte dele. E eu gostei que ele haja assim, porque eu fico mais tranquilo dele em relação a minha filha e meus netos. Se ele pensa assim, tá ótimo. E aí eu estou observando, eu já sabia que nos Estados Unidos era assim o tratamento, mas eu estou vendo uma pessoa que está lá, está sentindo as coisas como são. Então nós temos que pôr no contexto. Hoje, Deus não vai dizer para ele, honre seu pai e sua mãe, que eu vou lhe dar a terra prometida, vou lhe dar um lote de terra. Não, não é isso que... Honre os pais, que eu, Deus, vou lhes dar a vida futura que vocês vão merecer. Uma vida futura digna, que vocês também vão ser honrados. É assim que funciona hoje. Não é como a época que Moisés escreveu o Decálogo. Então, o Kardec complementa aqui. No entanto, está mostrando a diferença, né? Com o advento de Jesus, suas ideias já estavam mais desenvolvidas, ou seja, só do período de Moisés a Jesus, já houve uma mudança. Chegada a ocasião de receber alimentação menos grosseira, o mestre os inicia na vida espiritual dizendo, meu reino não é deste mundo, é lá e não na terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então, Kardec faz a comparação com a criança. Quando a criança é pequena, você tem que dar papinha. Então, vai dar um negócio, não, a terra prometida. Como Jesus já está... Não, vocês já estão grandinhos, agora vamos saber da história. Não é a terra que vocês vão ganhar aqui. Eu prometo, se vocês cumprirem os mandamentos em geral, não só este, vocês vão receber a recompensa de vocês na vida futura. Que foi o que Jesus vai fazer aqui. Nos mostrar que há a vida futura,
que nós, nesta vida aqui, temos que nos preparar para a continuidade da vida, que é a vida futura. A oportunidade que nós estamos tendo agora de preparar o caminho para a vida futura. Esta vida atual. Eu sempre brinco dizendo, a gente pode escrever o que quiser num quadro negro a respeito da nossa próxima encarnação. Eu posso escrever o que eu quiser, eu quero isso, quero aquilo, quero ser assim, quero ser assado, escrever, e Deus vai dar, com certeza. Claro, desde que nesta vida atual, eu faça por onde? Eu faço por onde? Aí, por que Deus vai me negar alguma coisa que eu estou fazendo merecer? Então, é o caso. Se eu honrar meu pai e minha mãe, com certeza eu vou ser honrado também pelos meus filhos no futuro. Pode até ser nesta própria vida ou na vida futura. Porque eu estou plantando para colher. Então, agora nós já podemos falar assim, a partir dos ensinamentos de Jesus. Na época de Moisés não dava para se falar dessa forma. Por força dessas palavras, ou seja, meu reino não é deste mundo, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Aí Kardec já está mostrando a diferença do ensinamento de Moisés para o ensinamento de Jesus. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, mas o céu. Então, em vez de nos prometer só um lotezinho de terra aqui, como na época de Moisés, está nos prometendo o céu eterno. É muita diferença, gente. E por que nós agora podemos receber essa informação? Porque nós já temos condições intelectuais e até morais, digamos, para receber essa informação que foi trazida por Jesus. Naquela época de Moisés não tínhamos condição. Agora temos. E temos que fazer bom uso dessa informação. Essa é a proposta de Jesus e do Espiritismo, que é o ensinamento de Jesus de uma forma atualizada. Como Kardec está atualizando o ensinamento de Moisés para o ensinamento de Jesus, nós aqui, que estudamos o Espiritismo, estamos pegando o ensinamento de Jesus e trazendo para o nosso momento aqui, nosso contexto, no nosso cenário. Nós estamos vendo aqui. Então, é importante que nós entendamos isso. Que há muitas pessoas que ficam batendo o pé, seguindo literalmente o ensinamento e discute que é assim. Não adianta a gente tentar explicar porque eles não vão entender. O tempo vai mostrar a eles que eles estão anacrônicos, estão fora do contexto, de tempo principalmente. Então é preciso que essas pessoas se modernizem para poder usufruir dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, porque eles estão abrindo mão do ensinamento proposto por Jesus. Não estão conseguindo usufruir em sua totalidade os ensinamentos de Jesus, porque não conseguem colocá-los no contexto de hoje. Insistem em usar o contexto daquela época, então há conflitos. E ficam com dificuldade de se explicar para outras pessoas. Aí quer impor o medo, porque está escrito na Bíblia. E aí? Está escrito na Bíblia, tudo bem, e aí? Né? Se for pensar assim, na Bíblia não fala nada sobre a gravidade, então não existe gravidade porque não fala na Bíblia. Não é assim, gente. Não tem que ter bom senso. Ninguém aqui vai desfazer o que está na Bíblia, nem dizer que é mentira isso. Apenas foi escrito dentro de uma circunstância. Se as circunstâncias são diferentes, nós não vamos mudar o que está escrito. Vamos interpretar à luz das circunstâncias de hoje, que é o que o Espiritismo tenta fazer. E nós aqui, modestamente, tentamos esmiuçar para vocês no programa Luz da Penumbra, que é estudar todo o ensinamento do Cristo de uma forma que nós possamos acompanhar dentro da modernidade, digamos assim. Mas hoje o nosso tempo já está se esgotando. Vamos ficando por aqui e para vocês desejo muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas
de ódio e de vingança o nosso caminho, e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,